Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está chegando aqui por este vídeo, eu sou Raquel e este é o canal Diário de Berlim, em que a gente tem lido o livro Diário de Berlim, escrito por William Shirer, um jornalista norte-americano que viveu na Europa e fez um diário desde 1934 até 1941. É uma série sequencial de vídeos e se você gostar, se o assunto te interessar, recomendo que você comece lá do vídeo 1. Nós estamos aqui no vídeo 12, entrando no ano de 1937. E eu começo agora, então, a ler para vocês o que William Shirer escreveu de Berlim no dia 8 de abril de 1937. Já se passou a primeira semana de abril e Hitler ainda não nos deu nenhuma surpresa nesta primavera. O ano corrente deve ser dedicado à consolidação nazista, à criação de suas forças armadas, garantindo a vitória de Franco na Espanha, cimentando as relações com a Itália, apoio ao Duce na Espanha e no Mediterrâneo, em troca da liberdade de ação da Alemanha na Áustria e nos Balcãs, e dando um pequeno descanso aos nervos do povo alemão. Berlim, 14 de abril de 1937. Comprei um barco à vela a um pugilista falido que tinha necessidade de dinheiro. Custou-me 400 marcos. O barco dispõe de uma cabina com 2 camas e nele, Tess e eu podemos passar os nossos weekends, se conseguirmos algum weekend livre. Apesar de nada saber sobre navegação, com o auxílio de alguns diagramas rabiscados apressadamente nas costas de um envelope, explicando como manobrar com o vento pela proa e pela popa, que um dos funcionários alemães do escritório desenhou para mim, e com uma boa dose de sorte, conseguimos navegar 16 quilômetros pelo Wannsee, abaixo, e chegar até o lugar onde os Barnes alugaram uma casa para passar o verão. Tive algumas dificuldades para amarrar o barco ao cais, pois o vento soprava em direção à praia e eu não sabia como manobrar. O proprietário dos barcos de aluguel fez um berreiro imenso, alegando que eu havia danificado o seu ancoradouro, mas acalmou-se logo com a moeda de 5 marcos que lhe dei. Berlim, 20 de abril de 1937. Aniversário de Hitler. A cada dia que passa, mais se parece a um César. Hoje é feriado nacional em toda a Alemanha. Um dia cheio de bajulações repelentes por toda parte, de todos os tubarões do partido, de delegações que chegam de todas as partes do Reich, conduzindo presentes para o Führer e uma grande parada militar. A Reichswehr exibiu uma pequena parte do que possui: artilharia pesada, tanques e soldados magnificamente treinados. Hitler permaneceu de pé no palanque armado diante da Technische Hochschule, feliz como um garoto que estivesse brincando com os seus soldadinhos de chumbo. E ali ficou durante mais de 2 horas, saudando cada tanque ou cada canhão que passava. Ouvi dizer que os adidos militares da França, Inglaterra e Rússia ficaram impressionados com o que viram. O nosso também. Berlim, 3 de maio de 1937. Gordon Young, da Reuters, e eu encontramo-nos, por acaso, com Lord Lothian, no hall do Adlon, quase à meia-noite de hoje. Lothian aqui chegou inesperadamente ontem, a fim de conferenciar com os líderes nazistas. Young perguntou-lhe pelos motivos de sua visita. Oh, Göring convidou-me, explicou ele. Lord Lothian é provavelmente o mais inteligente de todos os conservadores conquistados por Hitler, Göring e Ribbentrop. Tivemos vontade de perguntar-lhe desde quando recebia ordens de Göring, mas contivemos-nos em tempo.
Berlim, 7 de maio de 1937. Por volta das 4 horas da madrugada de hoje, Hillman acordou-me com uma chamada telefônica de Londres para informar-me que o dirigível Hindenburg se tinha incendiado e caído ao solo em Lakehurst, com a perda de várias vidas. Telefonei imediatamente a um dos engenheiros que o haviam desenhado em Friedrichshafen. Recusou-se a acreditar nas minhas palavras. Comuniquei-me com Londres, transmitindo um rápido despacho para alcançar ainda a última edição. Mal tinha voltado para a cama quando Claire Trask, da Columbia Broadcast System, telefonou-me para que eu fizesse uma curta irradiação sobre a reação alemã à notícia do desastre. Acho que estava um pouco irritado por ter sido acordado àquela hora. Respondi-lhe que não podia fazer o que me pedia e sugeri o nome de 2 ou 3 correspondentes. Por volta das 10 horas, voltou a telefonar, insistindo no seu pedido. Por fim, acabei concordando, embora nunca tivesse falado pelo rádio em toda a minha vida. Durante toda a manhã, fiquei pensando na forma como, primeiro eu, depois Tess, tínhamos sido convidados para aquela viagem do Hindenburg, quase aceitando o convite. Por várias razões, a companhia não conseguiu vender diversos lugares. Assim, mais ou menos uns 10 dias antes da partida do dirigível, o agente de publicidade da Zeppelin, o Ridley, telefonou-me oferecendo-me uma passagem grátis até Nova York. Foi-me impossível aceitá-la, uma vez que estava dirigindo o escritório sozinho. No dia imediato, telefonou novamente para saber se Tess gostaria de fazer a viagem em meu lugar. Por motivos um tanto obscuros, ou talvez nem tanto assim, embora não julgue honesto afirmar que tive um pressentimento de que algo ia acontecer, nada disse a Tess sobre esse convite, e muito delicadamente declinei da oferta em seu nome logo no dia seguinte. Durante a tarde, no intervalo dos meus despachos para Nova York, escrevi a crônica radiofônica que Claire Trask encarregou-me de levar ao Ministério do Ar, página por página, a fim de ser convenientemente censurada. Fiquei um pouco surpreendido ao verificar que existia uma censura nazista para o rádio, uma vez que nós, correspondentes, não estávamos sujeitos a qualquer censura. Mas Miss Trask explicou-me que se tratava de medida adotada especialmente para este momento. Cheguei ao estúdio 15 minutos antes da hora marcada para a minha palestra, nervoso como uma galinha choca. Cerca de 5 minutos antes da hora, Miss Trask chegou também trazendo a minha crônica. A censura cortara todas as referências às suspeitas nazistas de um ato de sabotagem, embora eu já tivesse dito a mesma coisa em despachos anteriores. Estava tão nervoso quando comecei a falar que minha voz subia e descia a escala, com os lábios e a garganta completamente secos. No entanto, depois de ler a primeira página, fui perdendo gradativamente o acanhamento. Tive medo de jamais conseguir tornar-me um cronista de rádio, mas senti-me aliviado ao verificar que não tinha medo do microfone, que, segundo sei, faz com que certas pessoas percam a voz diante dele. Berlim, 10 de maio de 1937. Terminei a minha novela hindu, ou pelo menos o seu rascunho, um grande peso que tirei da cabeça. Berlim, 30 de maio de 1937. Muito raramente pude observar uma tamanha indignação na Wilhelmstrasse como a de hoje. Todos os funcionários que vi estavam em ebulição. E que ontem os republicanos espanhóis bombardearam o couraçado de bolso Deutschland, quando o mesmo se achava ancorado em Ibiza, matando, segundo afirmam os alemães, 20 oficiais e tripulantes e ferindo outros 80. De meus informantes declarou-me que Hitler passou todo o dia bufando de raiva, querendo declarar guerra à Espanha. O exército e a marinha procuram contê-lo. Berlim, 31 de maio.
de 1937. Também eu estou fulo de raiva. Hoje os alemães assumiram uma atitude típica. Bombardearam a cidade espanhola de Alméria com o auxílio de suas belonaves como medida de represália contra o ataque sofrido pelo Deutschland. Dessa maneira, Hitler alegrou-se com uma fácil vingança, ao passo que morreram mais algumas mulheres e crianças espanholas. A Wilhelmstrasse anunciou também que a Alemanha e a Itália se retiraram do patrulhamento naval da Espanha e das conversações do Comitê de Não Intervenção de Londres. Por volta das 10 horas, o Dr. Ashman convocou-nos para uma reunião na Wilhelmstrasse para nos transmitir a notícia. Mostrou-se extremamente piedoso sobre os acontecimentos. De minha parte, estava tão demasiadamente irritado para perguntar-lhe qualquer coisa. No entanto, Enders e Lochner fizeram-lhe algumas perguntas. A atitude de hoje vem possivelmente acabar com a farra da não intervenção, um expediente pelo qual a França e a Inglaterra, levadas por uma razão estranha, estão permitindo a Hitler e Mussolini que triunfem na Espanha. Berlim, 4 de junho de 1937. Helmut Hirsch, judeu de 20 anos, juridicamente um cidadão norte-americano, embora nunca tivesse estado nos Estados Unidos, teve a cabeça cortada a machado hoje de madrugada. Durante um mês seguido, o embaixador Dodge lutou tenazmente para salvar-lhe a vida, mas foi em vão. Um caso doloroso, uma tragédia típica dos dias que correm. Hirsch foi julgado culpado pelo temido Tribunal do Povo, um tribunal inquisitorial criado pelos nazistas há cerca de 2 anos, de ter planejado o assassinato de Julius Streicher de Nuremberg, o inimigo número 1 dos judeus. A espécie de julgamento a que o pobre rapaz foi submetido só pode ser imaginada uma vez que nenhum correspondente americano ou estrangeiro teve permissão para assisti-lo. Tive a oportunidade de apreciar alguns julgamentos perante esse tribunal, embora muitos deles sejam verdadeiras comédias. Neles, o acusado dificilmente pode ter qualquer chance de defesa, uma vez que 4 ou 5 membros que o compõem são membros do partido, sendo o quinto, um juiz regular, postos ali para agirem de acordo com o que já se espera. Na realidade, os nazistas tiveram alguns motivos de queixa do pobre Hirsch. Estudante na Universidade de Praga, foi encarregado dessa empresa tanto por Otto Strasser como por um de seus partidários, ou um de seus supostos partidários de Praga. Entre esses partidários, entre aspas, existia sem dúvida um agente da Gestapo, e Hirsch foi votado ao extermínio. Reconstituindo o caso pelos detalhes que conheço, Hirsch recebeu uma valise cheia de bombas e um revólver, sendo em seguida enviado à Alemanha para exterminar alguém. Os nazistas afirmam que a vítima escolhida foi Streicher, coisa que o próprio Hirsch parece nunca ter confessado. O agente da Gestapo em Praga alertou os homens de Himmler, e Hirsch, com a sua valise comprometedora, foi preso logo que pôs os pés em solo alemão. Pode muito bem ter acontecido, como sugeriu o seu advogado de Praga, que o jovem judeu estivesse apenas transportando as armas para alguém que já se achava na Alemanha, encarregado da empresa, e que nem sequer conhecesse exatamente o conteúdo da sua bagagem. Nunca o saberemos. Talvez ele tenha sido, pura e simplesmente, mais uma vítima da Gestapo. Foi preso, julgado e executado esta madrugada. Hoje pela manhã tive uma longa conversa com o embaixador Dodge acerca desse caso. O representante diplomático dos Estados Unidos revelou-me que apelara pessoalmente para o próprio Hitler, pedindo-lhe a comutação da pena de morte,
e lendo-me o texto de sua comovedora carta. A resposta de Hitler fora uma negativa formal. Quando Dodge tentou obter uma entrevista pessoal com Hitler para defender ele mesmo o caso do rapaz, foi vergonhosamente ludibriado. Recebi esta tarde do advogado de Hirsch, em Praga, uma cópia da última carta escrita pelo pobre rapaz. Escreveu-a na cela de morte e endereçou-a à sua irmã, pela qual alimentava profunda amizade. Nunca, em toda a minha vida, li palavras tão corajosas. Ele acabava de ser informado da recusa de seu apelo final, não lhe restando, portanto, nenhuma esperança. Devo então morrer, diz ele, mas não tenho medo, nada receio. Sinto-me aliviado depois da agonia de nada saber. Narra então o que foi a sua vida e termina encontrando seu significado, apesar dos seus erros e da sua brevidade, menos de 21 anos. Confesso que chorei antes de terminar a leitura. Hirsch foi muito mais corajoso do que os seus assassinos. Berlim, 15 de junho de 37. Mais 5 pastores protestantes foram presos ontem, inclusive Jacobi, da importante Gedächtniskirche. E essa palavra vocês vão me desculpar. Gedächtniskirche. Desculpem. Será difícil para mim manter-me a par da guerra eclesiástica daqui por diante, uma vez que prenderam o meu informante, um jovem pastor. Não tenho o menor desejo de pôr em perigo a vida de qualquer outro. Berlim, 21 de junho. Léon Blum caiu em Paris. É o fim da Frente Popular. É curioso como um homem tão inteligente como ele possa ter cometido erros tão crassos como os da política de não intervenção na Espanha, cuja Frente Popular também auxiliou a destruir. Bem, estamos em meados de 1937. Esse vídeo 12 acaba aqui. Na sequência, nós continuaremos a partir de julho de 37. Eu gostaria de perguntar para você se já deu uma olhada na nossa playlist aqui no YouTube. Eu tenho colocado lá algumas curiosidades, alguns vídeos, músicas dos anos 34, 35, 36. Vou agora procurar algumas desses fatos relatados aqui nesse período que eu acabei de ler, para ilustrar com imagens, com sons, toda essa época que a gente tem visitado, né, por onde nós temos viajado, digamos assim. Então, fica aqui minha dica para você dar uma olhada na nossa playlist e também para seguir o canal do Instagram, onde eu tenho feito uma espécie de dicionário. Colocarei lá o nome dessa igreja que eu não consegui ler e alguma informação a mais sobre ela, se eu encontrar, tá bom? Até breve, lembre-se de curtir este vídeo e de compartilhar esse canal com alguém que possa se interessar e também de se inscrever no canal. Eu agradeço. Um abraço.